Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos, eles são divididos em porções de volumes que nós chamamos de domínios, né? Nessas regiões que nós denominamos aqui de domínios, os momentos de dipolo magnético são perfeitamente alinhados nesses domínios, né? Em domínios diferentes apresentam orientações magnéticas diferentes, né? Sendo que esses domínios são divididos aqui por fronteiras, por paredes, onde os domínios mudam gradualmente. Ok, se nós pegarmos uma amostra de um material desse tipo, ferromagnético ou ferrimagnético, não magnetizada, e nós aplicarmos um campo magnético externo, nós vamos promover aí a magnetização desse material. Surgirá nesse material, no seu interior, uma densidade de fluxo magnético, uma magnetização. Partindo de uma amostra desmagnetizada, inicialmente essa magnetização ela é mais lenta, ela passa a ficar mais rápida até atingir um ponto que nós chamamos de saturação. E o aspecto dessa curva de magnetização está relacionada a esses domínios. Inicialmente, os domínios estão com orientações aleatórias. À medida que nós vamos aumentando o campo magnético externo, o campo H, começa a ocorrer um crescimento dos domínios com orientação favorável ao campo aplicado, à custa de uma redução dos domínios orientados de forma não favorável ao campo aplicado. Assim, quando nós estamos aqui próximo da saturação, aumentando um pouco mais o campo magnético externo, acontece uma rotação e esse domínio único, então, estará perfeitamente alinhado com o campo magnético externo. Nós atingimos, então, a magnetização de saturação. Se nós aumentarmos o campo externo além deste ponto, por mais que você aumente a intensidade desse campo externo, isso não promoverá nenhuma magnetização a mais, pois o domínio único do material magnetizado está perfeitamente alinhado com o campo externo. Note que esse aumento dos domínios aqui em orientação favorável ao campo magnético se dá pela movimentação entre essas fronteiras entre os domínios. E, na verdade, existe uma resistência a essa movimentação entre as fronteiras dos domínios até obtermos um domínio único no material. Essa dificuldade de movimentação dessas fronteiras está relacionado com a permeabilidade magnética do material. Inicialmente, se nós traçarmos aqui uma reta tangente à curva de magnetização, a inclinação dessa reta tangente aqui na curva no momento inicial nos dá a permeabilidade magnética inicial do material. Nós vemos que inicialmente ela é mais baixa, aumentando o campo magnético externo, essa permeabilidade magnética do material aumenta e quando dá saturação, ela reduz aí a zero, né? Porque o material está completamente magnetizado. Essa permeabilidade magnética, então, ela depende do campo externo aplicado. A relação entre a densidade de fluxo magnético e o campo H não é uma relação linear, e essa variação da permeabilidade magnética, essa dependência da permeabilidade magnética com o campo externo, depende aí dessa impedância, dessa resistência à mudança, à movimentação das fronteiras entre os domínios para se obter essa magnetização. Muito bem, mas se nós agora passarmos a reduzir esse campo H, nós veremos que a curva de magnetização ela não volta pelo caminho de ida, né? Então, haverá um atraso entre a densidade de fluxo magnético e o campo H quando se reduz o campo H. Ou seja, a densidade de fluxo magnético, se nós formos reduzindo o campo H, ela irá reduzir a uma taxa, ela irá decrescer a uma taxa menor do que a do campo H. E aí nós podemos falar sobre a histerese, né? Muito bem. Partindo desta magnetização inicial que nós acabamos de discutir, se nós passarmos a reduzir a intensidade do campo externo H,
a curva não voltará pelo caminho de ida, mas sim quando vamos reduzindo a intensidade do campo externo, haverá um atraso entre a densidade de fluxo magnético no material e o campo H, de forma que, quando H vai a zero, restará uma magnetização permanente no nosso material, ou seja, restará uma densidade de fluxo magnético remanescente devido ao fato de ainda haver domínios alinhados de forma favorável ao campo H aplicado anteriormente. Se nós quisermos, então, eliminar essa densidade de fluxo magnético remanescente, nós devemos inverter o sentido do campo magnético externo na mesma direção e aumentar a sua intensidade até um valor que nós chamaremos aqui de campo coercivo. O campo coercivo levará a densidade de fluxo magnético na amostra a zero. Se nós continuarmos aumentando a intensidade do campo externo, agora em sentido contrário ao aplicado inicialmente, nós obteremos então a saturação do material em sentido contrário, né? Então nós teremos aqui o campo de saturação menos HS e a densidade de fluxo magnético na saturação menos BS. Se nós passarmos agora a reduzir esse campo magnético externo, novamente a curva não retornará pelo caminho inicial, mas sim, quando o campo H vai a zero, restará novamente uma densidade de fluxo magnético remanescente na amostra. Se nós quisermos eliminar esse campo remanescente, nós invertemos o sentido do campo externo e aumentamos a sua intensidade até o valor HC, até o valor do campo coercivo. Continuando a aumentar a intensidade desse campo externo, nós voltaremos novamente à saturação e fechamos o ciclo de esterese do material. Bem, essa figura de esterese, ela nos fornece informações importantes sobre o material da amostra. Nós temos aí a informação sobre o campo de saturação, a densidade de fluxo magnético remanescente, o campo coercivo, bem como a área interna a esta figura de esterese tem uma importância grande, pois ela representa a perda de energia magnética por unidade de volume da nossa amostra. Energia que se manifestará na forma de calor, podendo elevar a temperatura do material. E com base nessas características, no formato, no comportamento da curva de esterese e nessas informações que ela nos dá, nós podemos classificar os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos em dois tipos, os materiais moles e os materiais duros. Os materiais do tipo mole, que nós chamamos aí de soft, eles apresentam uma curva de esterese estreita com uma área pequena, né? Verificamos que nós atingimos a saturação com campos relativamente baixos e o campo coercivo também é pequeno. Então, esse tipo de material é útil para aplicação em núcleos de transformadores que submetidos a campos magnéticos alternados, haverá uma pequena perda de energia magnética. São materiais aí que são fáceis de serem desmagnetizados. Já para a fabricação, por exemplo, de magnetos permanentes, de ímãs permanentes, nós usamos os materiais do tipo hard, material duro, né? Nós observamos que esse tipo de material, a figura de esterese tem uma área grande, nós temos aí alto campo coercivo e alto campo remanescente, assim trata-se de um material difícil de desmagnetizar. Então é isso, pessoal, nós ficamos aí com essa explicação sobre curva de magnetização e ciclo de esterese de materiais ferro e ferrimagnéticos. Obrigado e até a próxima.